E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Micael com vocês para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente, não esqueçam de ativar as notificações, dar o joinha e seguir o vídeo, indicar esse material, né? Compartilhar esse material. Isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. Outra coisa, agradecer os 100 primeiros inscritos, já ultrapassamos essa barreira, né? Muito grato a vocês em relação a isso. Estimula bastante a produzir mais e mais conteúdos. E temos aqui a questão de ontem, né? Ontem discutimos taxa de variação média, função do primeiro grau. Então, deixar hoje aqui as correções para vocês. São duas questões simples, né? Então, essas questões simples, elas têm que ser resolvidas, devem ser resolvidas em um tempo, né? Relativamente simples. Então, a ideia é que tenhamos uma técnica apropriada para fazer esse tipo de questão, tá? Utilizando lá a taxa de variação média, é um caminho. Você pode dizer, Micael, eu posso resolver esse tipo de problema utilizando regra de 3? Pode, aguarda aí que vai ter material falando sobre regra de 3, sobre razão e proporção, né? Vamos ser mais amplos. Razão e proporção, que engloba todo esse raciocínio, inclusive esse da taxa de variação média que pode ser utilizado. Então, sem mais delongas, aliás, sem mais delongas não, só destacar aí, acima de mim, temos aí o César Lattes. Quem tiver curiosidade, saber um pouquinho da vida do César Lattes, vale a pena, e a Ellen Keller, né, que sou fãzaço dela, aí mais outra figura que vale a pena conhecer a história, Ellen Keller, uma figura espetacular. Então, vamos aí às resoluções. Então, primeira questão, ela tem um enunciado que é o seguinte: o gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que foi ligada. Considere que essa variação seja linear nas primeiras 2 horas. O tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus é de. Palavra-chave, olha, o comportamento aqui é linear. Isso aqui é importante destacar que esse comportamento ele é um comportamento linear, tá? E todo comportamento linear pode ser resolvido utilizando a ideia de função do primeiro grau. Então, vamos trabalhar. Temos que analisar dois pontos, são esses dois aqui. Esse cuidado aqui que tem que verificar realmente se aqui é zero, tá vendo? Então, quais são os pontos que nós temos? Só lembrando que vamos utilizar a ideia de taxa de variação média. Então, temos aqui que é ΔY sobre ΔX, a ideia do coeficiente angular. E esse coeficiente angular, ele é um valor que é constante, é inalterado. Os nossos pontos são esse aqui, corresponde ao ponto que vamos designar aqui por A. Esse ponto aqui que vamos designar por B. E o ponto C é aquele que nós queremos atacar. Vamos chamar aqui esse ponto de Czinho. Então, o nosso ponto A, ele tem abscissa 0, ordenada 24. Veja, numa prova você não precisa fazer isso, tá? Estamos fazendo isso aqui porque vamos fazer a resolução do problema bem detalhada, tá? Você pode atacar direto. Então, aqui, ó, 48 de abscissa e 0 de ordenada. E por fim, o ponto C, tomar cuidado para não inverter, é um erro que às vezes é comum. Então vamos lá. O tempo necessário para que a temperatura. Então você vai lá, olha onde é que a temperatura está. A temperatura aqui é ordenada, tá? Então o comando da questão é qual a abscissa, que eu vou chamar de T, qual o tempo, em que o resultado da temperatura foi menos 18 graus para um comportamento linear. Então, agora vamos lá calcular o ΔY sobre ΔX. Isso aqui é igual. Vamos trabalhar com duas razões, tá? Vamos lá, escrever aqui as razões que nós vamos utilizar. Aí, duas razões para utilizarmos nosso probleminha. Então, isso aqui é comparar
duas coisas constantes, tá? Enem gosta disso, se você for fazer FUVEST, Unicamp, primeira fase, fica atento a isso, tá? Não esqueçam, são provas longas que devem ser resolvidas com cuidado, as questões mais fáceis devem ser resolvidas rapidamente, tá? Então, isso aqui vai ser o quê? Vou pegar, começar de B para A, então vai ser 48 menos 24, delta Y. Opa, errei. Volta. 0 menos 24, tá aqui. 0 menos 4 dividido. Agora o delta x. 48 menos 0. Tá? Então tem que ter toda a atenção do mundo. A prova tá aí. Eu já ia cometendo um ato falho. E agora eu vou pegar o ponto C e escolher ou A ou B. Vamos trabalhar então com o ponto A e o ponto C. Vamos escolher esses dois aqui para fazer novamente a taxa de variação. Tá? Então a taxa de variação tem que se manter constante. Então a taxa de variação vai ser y menos 18 menos 24. E o delta x vai ser t menos 0. T menos 0 é o delta x. T menos 0. Então, a equação aqui já está pronta. Agora é só sorrir e resolver, tá? Momento de felicidade. Chegamos na resposta. Felicidade não quer dizer que você vai ser irresponsável a ponto de começar a negligenciar os cálculos, né, pessoal? Vamos fazer o cálculo com cuidado. Menos 24, só vou reescrever aqui, ó. Menos 24 sobre 48 é igual. E aqui agora, ó, menos 18 menos 24, a gente soma e mantém o sinal negativo. Vou traçar aqui a razão. Aqui embaixo, t menos 0 é t. E aqui em cima, menos 10 mais 20 é 30. 8 mais 4 é 12. 30 mais 12, 42. Sinal negativo aqui, sinal negativo aqui. Se você quiser, você pode multiplicar toda a equação por menos 1 para se livrar desse sinal negativo aí. Ou simplesmente operar algebricamente para fazer ele desaparecer. Aí vai ficar a seu critério. Tá? Tem gente que multiplica por menos 1 toda a equação, não tem nada de errado nisso. E tem gente que já vai direto. Então, quando eu multiplicar por menos 1 aqui vai ficar positivo, aqui positivo também. Então, eu vou ter 24, 48, 1 é a metade do outro, então meio é igual a 48 dividido pelo tempo. Extremos e meios. Tempo é o dobro de 48, aí fica fácil, né? 2 vezes 4, opa, 48 não, aqui está errado, 42, vamos corrigir isso aqui, aqui é 42, corrigindo, 42 sobre t. 2 vezes 42 vai dar 84. E a resposta sua em minutos. Vou escrever aqui minutos. Então, olha lá, a questãozinha está resolvida. Vai para o comando, lê o comando da questão, tá? Para não acertar e marcar errado, tá? E sofrer depois. Não vamos sofrer, só alegria aqui. Tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus é de 84 minutos. Realmente o comando corresponde aqui ao nosso T. Então essa foi a primeira questão resolvida, chamando a atenção aqui, tá? E o seu trabalho aqui, ele poderia eliminar essa parte de você ter que determinar os pontos, você poderia fazer isso no próprio gráfico, o gráfico está sendo dado, e atacar o problema diretamente aqui, ó, taxa de variação para a função do primeiro grau é uma constante, eu tenho 2 pontos, quero um terceiro, dado uma das coordenadas. Então, você pode fazer isso direto, certo?
Então, próxima questão vem aí, foram 2 questões, essa é a primeira, está resolvida aqui, 84 minutos. Em breve aí, ó, segunda vai vir logo em seguida, certo?